Você que me segue no canal Palavras Sábias, hoje estou a trazer um tema tão especial, mas também tão contraditório. O tema é: qual é a primitiva igreja? Você já se perguntou qual é a primeira igreja? Porque se existiu a primeira igreja, essa igreja é verdadeira. Na verdade, tudo que é cópia não é real. A verdade é a coisa original. É por esta razão eu procurei todos os métodos de trazer as verdades para você entender a igreja verdadeira e segui-la. Nós temos 3 religiões que nós vamos falar, essas que se dizem ser primeiras. Mas será que todas são verdades e são primeiras? Vamos entender neste vídeo. Primeira religião que nós encontramos nos relatos a serem primeira religião é a igreja islâmica. A segunda é a igreja católica e a terceira é a igreja adventista. Sem queimar muito tempo, nós queremos detalhar entre essas todas as igrejas das doutrinas religiosas. Segundo os estudos históricos, afirmam que o islamismo surgiu no século VII, na Arábia Saudita, pelo Maomé, neste caso profeta, que é conhecido na igreja islâmica Maomé Ibn Abdullah, que é uma linguagem árabe, que nasceu no dia 12 de Rabi Awal, que é o terceiro mês do calendário islâmico, que corresponde a 20 do mês de abril de 570 no calendário gregoriano. Ele, neste caso Maomé, faleceu no dia 8 de Rabi Awal, que corresponde ao mês de junho, neste caso no dia 8 do ano 632, segundo o calendário gregoriano. Ele vivia na cidade de Meca e nos seus 40 anos começou com as revelações. Foi ele quem fez o Alcorão, foi ele quem fez a primeira jornada para Jerusalém em busca da realidade ou essencial doutrina do islamismo. No entanto, ele também acredita que é sucessor do Ismael, ou seja, a religião também se baseia no Ismael. Quem era Ismael? Ismael foi filho de Agar e Abraão, que nasceram juntos depois que Deus falou para Abraão que você terá filho. Abraão pensou que o filho não seria com Sara, sua esposa, e sim deveria ser com outra pessoa, porque a sua esposa já estava muito velha. Então procurou a Agar, que era sua serva, e fez um filho que deu o nome de Ismael. E Deus disse que lhe tirasse Agar e Ismael daquela cidade de Ur para uma outra cidade. Segundo eles, acreditam que depois de Agar e Ismael serem tirados daquela cidade, conseguiram fazer uma denominação lá, uma religião que foi chamada de islamismo. Consoante o Surata Al-Abaqah do Alcorão, no capítulo 2, na página 127 e 128, afirma que Muhammad, assim como Ismael, foram fundadores do Islã. Mas é uma contradição. Por quê? Porque, segundo os relatos, o Alcorão passou 23 anos a ser escrito pelo Maomé. Neste caso, no ano 610 ao ano 632 depois de Cristo. Só que o contrário é que o Ismael viveu nos meados do ano 1800 ou 2000. E como acreditar alguém que viveu no ano 2000 antes de Cristo estar sucessivo com alguém que viveu no ano 610 ou depois da era de Jesus? O Alcorão também acredita que aqueles que não aceitam o evangelho do Alcorão, ou seja, do islamismo, não merecem a salvação. Ou seja, é a única igreja, é o único lugar, a única religião que vai levar as pessoas a Deus. Eles ensinam entre Jannat e Jahannam. Aquelas pessoas que não aceitam o evangelho deles, outros, aqueles que não querem o Alcorão, alguns vão ir, ou seja, todos vão ir no Jahannam, enquanto aqueles que acreditam no Alcorão vão entrar no Jannat. Essa é a crença do islamismo. No entanto, eles também acreditam sobre outros assuntos. Por exemplo, eles acreditam que alguém pode ter 2 ou 3 mulheres em diante, porque não é pecado e sim é ajudar alguém necessitado. Essa é a crença deles. Eles também acreditam que o seu filho ou sua filha não pode abandonar o Islã porque é grande pecado. Eles acreditam que existem pecados que não se perdoam, que são imperdoáveis diante do homem quando o outro quer fazer mal. Eles acreditam tudo isso, segundo eles, na ordem do Alcorão. Mas afinal, quem escreveu o Alcorão? Alcorão, como eu disse, quem escreveu é Maomé. Só que estas influências temos que procurar a cultura. O Maomé já era casado de muitas mulheres e até casou a sua própria prima. Logo, a condição ou a questão de ter muitas mulheres não estava associado na divindade de Deus, e sim na cultura pessoal e gosto pessoal. Aliás, Maomé queria ter muitas mulheres, então essa regra
dele como se fosse a doutrina fundamental da igreja. Mas paramos até aí, vamos então para a Igreja Católica. A Igreja Católica também é uma das igrejas intituladas que afirmam ser a primeira igreja a existir, mas será que isso é verdade? Primeiro vamos na linguagem católica. Católica significa em grego universal ou geral. Isso começou no século II com o próprio Santo Inácio, que era de Antioquia, que atualmente é conhecido como Turquia. Na verdade, ele não era dominical. Este homem viveu nos anos depois da morte de Jesus no 34, ele nasceu no 35, até no ano 107 foi a sua morte. Isso significa que este homem andou com os cristãos primitivos. Logo, se ele andou nos cristãos primitivos, temos que pôr em consideração que não era dominical. Por quê? Porque a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, não guardavam o domingo, e sim eles estavam ligados com a regra do sábado. Porque segundo eles, o sábado era bíblico. No entanto, nós queremos então seguir até este contexto. Como é que a Igreja Católica surgiu? A Igreja Católica surgiu através do imperador Constantino Romano, que segundo ele recebeu uma visão e se tornou arrependido, e aí começou a escalar outro caminho, que era um caminho de Jesus. Então, sendo assim, ele não queria mais saber do sábado e sim organizou que deveriam guardar o domingo, primeiro dia da semana, em vez do sábado. Por quê? Porque ele foi pagão. Ele adorava o dia do sol, que era chamado de Sol Invictus, ou seja, o sol invisível. Foi então, depois da sua conversão, ele não queria mais saber. Na verdade, não foi conversão, foi uma algema de Satanás para trazer as pessoas que não estavam cercados de um vapor do Espírito Santo na sua essência, mas que estavam na igreja para poderem buscar somente proveitos. Naquele momento, então, os cristãos, como nós sabemos, foram momentos que foram mais perseguidos com alguns imperadores romanos, como, por exemplo, o imperador Trajano, que foi um deles que fez muita crise na época. Nós ali temos Aureliano, ele também criou muitos problemas, e nós temos Constantino, que ao invés de criar problema de morte de cristãos, ele matou a igreja. Como matou? Ele mudou a lei sagrada para a lei impura, que é a guarda do domingo. Segundo ele disse que era a consagração, ou seja, o chamado para poder guardar a lei da ressurreição de Jesus. Mas não existia base fundamental da Bíblia para trazer este argumento como comentário principal das Escrituras. Logo, ele trouxe as pessoas do caminho certo e destacou para um caminho errado, que é o domingo, que era a adoração do sol, Sunday, consoante o inglês como se chama o dia do sol, que é o domingo. Logo, nós também queremos estar ainda ligados neste contexto sobre o catolicismo. Na verdade, o último imperador romano foi o imperador Rômulo Augusto. Seu reino somente reinou um ano e foi o homem mais fraco de todas as eras no reino. Este homem começou a reinar com 16 anos no império, e que ele reinou no ano 475 a 476, um ano no seu reino. Mas a Igreja Católica não duvida e sim responsabiliza a mudança da lei do sábado para o domingo. O Catecismo, na seção 1174, eles acreditam que sim, foram eles que mudaram a lei do sábado para o domingo. Isso por quê? Porque segundo eles, a morte de Jesus e a sua ressurreição, a ressurreição foi mais essencial de tudo, que fez com que alguém deveria ser salvo. Por causa disso, deveriam alterar o dia do sábado para o domingo, e assim como aconteceu. No entanto, eles também acreditaram que não só isso que aconteceu, mas também temos que procurar onde está morto o Pedro. Por quê? Porque segundo eles, o relato da Bíblia, consoante no Mateus 16, no seu verso 13 em diante, quando ali se questiona, então Pedro disse que não, mas você é o Messias, o Salvador. Jesus disse, ainda bem, Pedro respondeu bem, você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Consoante o relato católico, afirma que a igreja que ele estava a dizer, ou seja, estava a referir que a campa de Pedro seria o alicerce da igreja católica, e foram procurar, porque Pedro morreu em Roma, então foram até em Roma procurar o lugar onde foi entrado Pedro, e construíram a sua igreja católica primitiva. Estes relatos estão centralizados até mesmo no catecismo. Mas a coisa preocupante que nós vamos relatar é que eles acreditam em Pedro, mas Pedro morreu depois de Cristo. Se a igreja primitiva católica surgiu depois de Cristo, como seriam então os que viveram antes desta igreja? Como é que eram? Logo, a igreja primitiva não seria católica, ok? Então nós vamos viajar para a última igreja, que é a igreja adventista do sétimo dia, que é uma das igrejas que sempre aceita a explicação. Homens que estão estudantes da Bíblia,
que eles ensinam ponto por ponto a sua origem da igreja. Mas qual foi o início do surgimento da igreja adventista? A igreja adventista surgiu no século XIX, exatamente no ano 1844, pelo movimento Millerita, um grupo dos protestantes nos Estados Unidos da América. Entre William estava o seu elenco, ou seja, William foi o principal desses todos, mas também estava seguido com alguns elencos como Ellen Goldwhite, James White, Joseph Portas, Ian Edson, Franklin Wilkins, Uriah Smith, James Spratz e Andrews. Esses foram seguidores de William e acreditaram nas suas doutrinas. Eles se desenvolveram esta liderança sob William Miller, um fazendeiro que nasceu no dia 15 de fevereiro de 1782 na cidade de Lowell, nos Estados Unidos, Massachusetts. Logo, segundo relatos históricos, eles ensinavam que Jesus viria no dia 22 de outubro de 1844. Este foi a data. Então, o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este foi a data tão terrível que existiu no mundo. Porque segundo os ensinos, eles diziam que até este dia nós estamos cantando aleluia no céu. Só que isso não aconteceu e foi tão horrível e lamentável. Mas o que aconteceu então? Isso influenciou devido à interpretação do livro de Daniel capítulo 8, no seu verso 14. A profecia de 2.300 tardes e manhãs que menciona Ezequiel 4,16, que afirma a profecia. Na profecia, um dia é igual a um ano. O início desta profecia está relacionada ao ano 457 a.C., a partir do rei persa Artaxerxes para a construção de Jerusalém, ou seja, o ano 844, que seria a data onde Jesus iria voltar e concluir as 2.300 tardes e manhãs. A profecia, o significado de Yom Kippur, que é uma linguagem hebraica que quer dizer o ano de expiação, ou o dia de expiação. Este foi o ano e o dia que as pessoas acreditaram que o santuário estaria purificado consoante o relato. E na verdade foi isso que aconteceu, mas o evento não aconteceu. O que eu estou a dizer? A purificação aconteceu aonde? No céu. Foi o ano que houve purificação no céu e até tocou o sino no céu como resposta do que eles acreditavam. Infelizmente não veio Jesus. Mas isso foi um grande desapontamento, porque aqueles que se arrependiam e pensavam que até essa data iriam ir no céu, e isso não aconteceu, voltavam na bebedeira, voltavam na prostituição, voltavam a fazer baralho. E foi chamado grande desapontamento. Mas a igreja não parou somente aí. A igreja continuou com ainda a missão. É aí onde batizou-se a igreja adventista. Na verdade, os adventistas eles são sabatistas, porque a sua origem são guardadores do sábado. Com que base eles fizeram isso? Simples. Vamos ler no livro de Gênesis 2, verso 2. Diz o seguinte: e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de todas as suas obras que tinha feito. Ou seja, Deus descansou no sábado como um dia sagrado. Eles também não só usaram o Antigo Testamento, mas também utilizaram o Novo Testamento como a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Tão especialmente no Marcos 2, verso 28, quando a Bíblia diz o seguinte: e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Ou seja, Jesus, quando foi acusado, ele explicou que o sábado foi feito por causa de você. Então, o sábado merece nosso descanso. O sábado é o nosso Criador. Então, foi a história adventista como aconteceu. O estudo tem como proveito conhecer a verdade e segui-la, como dizemos no princípio. Mas também tem como sua própria vantagem seguir a lógica e não estar perdido quando está no mapa perfeito. No entanto, Deus nos convida a conhecer a realidade e a sua essência, como nós vimos. Os sabatistas são primitivos a conhecer e a ser ensinados as coisas verdadeiras e bíblicas, desde o Gênesis até o Apocalipse. Deus te abençoe e amém.